Amém, meus irmãos, louvado seja Deus. Cristo é digno de toda honra e toda glória. Nós louvamos, bendizemos ao nosso Senhor, que tudo fez por nós. Nesse momento eu quero convidá-los a abrir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Só quero ler apenas um versículo. Capítulo 5, versículo de número 7. Nessa tarde, a início de noite, nós queremos falar que Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Diz a palavra do Senhor: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vou repetir o texto. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Oremos ao Senhor. Bendito és, ó Senhor, nosso Deus. Bendito é o teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te louvamos pela nossa salvação. Te bendizemos pela nossa redenção. Nós te agradecemos, porque somos filhos por adoção em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nesta noite, Deus, fale conosco por meio da tua santa palavra. Que o Senhor nos conduza à tua excelsa presença. Que o Senhor nos leve à submissão da tua boa vontade. Que os nossos corações se alegrem em ti, ó Deus. Que o nosso prazer esteja no Senhor, que tudo fez por nós. Rogamos, ó Deus, a tua bênção. Tem compaixão de nós. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, meus irmãos, a nossa Páscoa. Embora, meus queridos irmãos, nós falemos em Páscoa neste mês, neste momento, nesses dias, nós não celebramos a Páscoa. Nós, como já falei aqui no início da nossa reunião, celebramos a Cristo, que é a nossa Páscoa. Ele, Jesus, é o verdadeiro Cordeiro Pascal, representado lá pelo Cordeiro da antiga aliança. A nossa Páscoa é Cristo. Meus queridos irmãos, e é na celebração da Eucaristia que nós rememoramos este evento glorioso que nos trouxe vida e paz com Deus. A Páscoa no calendário cristão é um evento bastante útil para festejarmos e publicizarmos diante do mundo que o nosso Cristo
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós falamos em Páscoa, temos que pensar em Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Agora pare por um instante e pense comigo: o Deus Todo-Poderoso se encarnou para ser humilhado e morto por miseráveis homens pecadores. Isto parece loucura para os gregos. Isto é escândalo para os judeus. A sabedoria humana não compreende o evento da cruz. A sabedoria humana despreza a mensagem da cruz. Os judeus e os seguidores de outras religiões se escandalizaram, ou se escandalizam. O Deus desses cristãos foi morto como um criminoso, dizem eles. De fato, é um grande espanto. O nosso Deus se fez homem. O nosso Deus que se fez homem, justo, santo, foi crucificado, foi morto. E quando nós pensamos isso, meus irmãos, não há outra palavra, isso é espantoso. Isto é tremendo, é algo maravilhoso. O excelso Deus se humilhou. Sendo Jesus Cristo o próprio Deus, Ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo e nasceu como ser humano, humilhando-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Mas Ele não ficou humilhado. O trono que sempre lhe pertenceu foi-lhe entregue novamente. Aleluia! O Pai o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E diante desse fato histórico, meus irmãos, diante dessa verdade maravilhosa da morte e ressurreição do nosso Cristo, eu quero anunciar, como diz o nosso tema, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, meus irmãos. Assim cumpriu-se o propósito de Deus desde toda a eternidade. A morte de Jesus não foi algo intempestivo ou fora do propósito de Deus. Jesus Cristo mesmo havia dito que veio para este fim. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou.
e o Pai honrará quem me servir. Agora, minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por este motivo que eu vim. Essas palavras do Senhor Jesus mostram que o seu propósito era cumprir a vontade de Deus. E ele veio a este mundo com o propósito de ir até a cruz. Diz em Atos dos Apóstolos: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. No capítulo 4, seguindo, diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e porque os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Meus irmãos, a vinda do Messias, o nosso Cristo, o seu sacrifício, nasceu na eternidade. Foi a mensagem dos profetas, foi a mensagem da lei, foi a mensagem de Abraão, foi a mensagem do próprio Cristo, é a mensagem dos apóstolos e continua sendo a mensagem daqueles que seguem ao Senhor Jesus.
O sacrifício de Cristo para a redenção do homem, daqueles que creem, daqueles que se arrependem dos seus pecados e que são recebidos na presença de Deus. O sacrifício de Cristo é uma obra que cumpre o propósito de Deus de salvar miseráveis pecadores, que demonstra o grande amor de Deus na salvação de pecadores. Jesus é a nossa Páscoa, meus irmãos. Jesus é a nossa Páscoa e por isso somos justificados. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus, ou para a nossa justificação, como diz certa versão. Isso está escrito em Romanos 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus é a nossa Páscoa, por isso somos justificados. A nossa justiça, meus irmãos, foi conquistada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Sua ressurreição prova que foi aceito por Deus e que o Senhor, de fato, nos justificou. Aleluia! Jesus é a nossa Páscoa. E Ele é a primícia dos que dormem. Jesus é a nossa Páscoa. A morte, meus queridos, ela entrou no mundo por meio de um homem. Mas agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um homem. Em Adão todos nós morremos, mas em Jesus Cristo todos nós receberemos nova vida. Guardem esta verdade: Jesus Cristo ressuscitou primeiro, depois seremos nós. Todos os que pertencem a Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, dentre os homens, somos aqueles que mais merecem pena. Pois somos muito miseráveis, pois carecemos ser alcançados pela graça divina. Mas pelo contrário, meus irmãos, a nossa esperança, ela ultrapassa esta vida. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a primícia dos que dormem. A morte não o deteve e ela também não nos deterá. Meus irmãos, não tema a morte. Ela foi vencida pelo Senhor.
e os crentes em Cristo a vencerão também. Essa semana nós estávamos estudando sobre os benefícios da morte do Senhor. E o benefício, e um dos benefícios, um grande benefício da morte do Senhor, é que na nossa morte, a nossa alma é aperfeiçoada em santidade, e nós adentramos na glória de Deus. O nosso corpo aguardará a vinda bendita do Salvador. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É por isso que os crentes devem encarar a morte em uma outra perspectiva, de uma outra maneira, não com desesperança, mas como um momento sublime. A nossa alma será aperfeiçoada em santidade na morte, porque o nosso Cristo, Ele se sacrificou por nós, Ele morreu por nós e venceu a morte. Ele é a primícia dos que dormem. É nessa esperança, meus irmãos, que nós vivemos. É nessa certeza, porque Cristo é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Salvador. A maneira de vivermos no mundo e encararmos o mundo e as coisas do mundo, e inclusive a morte, é em uma outra perspectiva. Porque nós pertencemos àquele que venceu a morte e que nos garante vida eterna. Aleluia. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, meus irmãos, triunfou sobre os principados e potestades. Jesus triunfou sobre todo o mal, sobre o pecado que nos condenava. Diz as Escrituras Sagradas: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz. Na cruz está cancelado todo escrito de dívida contra nós. Todo escrito de dívida contra nós está cancelado na cruz. Cristo é a nossa Páscoa. Não adianta o diabo, não adianta os homens nos acusar de que não estamos cumprindo a lei de Deus, que não somos perfeitos, que não somos santos, que não somos melhores. A obediência de Cristo supera a nossa falha. Quem pode acusar os filhos de Deus? Quem poderá nos condenar? Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo é a nossa Páscoa. Ele triunfou sobre os principados e potestades e sobre o pecado. Nada mais pode nos condenar. E louvado seja Deus por isso, meus queridos irmãos. Bendito seja o Senhor. Jesus é a nossa Páscoa. E aí, meus irmãos, Jesus é a nossa Páscoa, nos chama a rejeitarmos em nossos corações o pecado e toda a maldade. Jesus é a nossa Páscoa, portanto, rejeitemos em nossos corações o pecado e a maldade. O cordeiro que foi imolado. Então, por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com a maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Lembrem-se, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Nós somos chamados, meus irmãos, a limpar os nossos corações, não o nosso exterior, mas os nossos corações, a buscarmos uma vida de piedade e de santidade neste mundo, porque o Senhor se sacrificou por nós. Cristo é a nossa Páscoa. E por fim, Jesus é a nossa Páscoa. O túmulo está vazio. O anjo disse: Ele não está aqui. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos, como havia dito. Essas foram as palavras do anjo. Meus irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E esta é a mensagem que nós, como os discípulos do Senhor, devemos entregar ao mundo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos nós somos mensageiros dessa verdade. Vinde, adoremos aquele que vive. Não sejamos incrédulos, mas crentes. Não duvidemos como Tomé. Lembrem-se das suas mãos perfuradas, do seu corpo dilacerado na cruz por você. É tempo, meus queridos irmãos, de prostrar-se e adorar, a abrir a boca e dizer: meu Senhor
e meu Deus. É tempo de anunciar que Cristo é Senhor. É tempo de anunciar o arrependimento de pecados. É tempo de chamar o povo ao arrependimento. É tempo de dizer que Jesus morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Agora que Cristo vive, agora que Cristo ressuscitou, é hora de ir, fazer discípulos de todas as nações, através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que Jesus nos deu. Ele estará sempre conosco. Essa foi a sua promessa até os fins dos tempos. Diz o texto: então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos, meus irmãos, anunciemos entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Já cantava o salmista. Anunciai nas terras distantes que aquele que espalhou o seu povo o congregará e o guardará, como um pastor cuida de seu rebanho. O nosso Cristo vive. O nosso Cristo vive. Aleluia. E hoje nós somos porta-vozes do nosso Deus. Que o Senhor, que é a nossa Páscoa, esteja sempre presente nas nossas celebrações, esteja sempre presente nas nossas vidas, esteja sempre presente nas nossas ações. Que a bênção do Senhor não se aparte de nós, meus irmãos. Feche seus olhos e ore nesse instante. Santo Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. O seu sacrifício não foi em vão. O teu propósito se cumpriu, ó Deus, de congregar para ti todos aqueles que tu elegeste na eternidade. Foi por estes, ó Senhor, que tu enviastes o teu Filho a morrer, a se sacrificar, e o fruto do seu penoso trabalho realizado, concretizado, te satisfez. Aleluia, louvado seja o teu nome. O Senhor, ó Deus, nos justificou através da morte do nosso bendito Salvador. O Senhor trouxe paz contigo para conosco. O Senhor nos adotou como filhos. O Senhor nos trouxe à tua presença. Bendito seja o teu nome, ó Senhor. O Senhor nos garantiu a vitória sobre a morte.
pois o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele venceu a morte e ela não mais nos causa terror. Ela não mais poderá nos deter. Nós pertencemos a Ti, Senhor, e nós Te louvamos por isso. Nós sabemos que no dia que partirmos deste mundo, estaremos em Tua excelsa presença. Nós sabemos que as nossas falhas, as nossas faltas, não nos apartarão de Ti, porque a obra do nosso Cristo é perfeita e foi aceita pelo Senhor. Em Ti podemos confiar, em Ti descansamos, e não importa quem sejam os nossos acusadores, não importa aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, o Senhor reina. A Ti pertence o mundo, a Ti pertence o Teu povo, a Ti pertence, Senhor, meu Pai, todas as coisas. E nós sabemos, Deus, que nada foge ao Teu propósito. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor, de fato, é a nossa Páscoa. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos limpou completamente. Bendito seja o Teu nome. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ajude a viver uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida de pureza e de santidade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a honrarmos o Teu nome nesta terra, a glorificarmos o Teu nome neste mundo. Nos ajuda a levarmos a Tua palavra, a entregarmos a mensagem da cruz ao mundo carente. Que a Tua igreja propague que Jesus Cristo é o Senhor. Que a Tua igreja propague entre as nações, entre os povos. Que a Tua igreja anuncie esta verdade, que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele chama todos os homens ao arrependimento, que nós sejamos impulsionados por Ti, direcionados por Ti, para fazermos aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os. Que o Senhor nos ajude, Deus. Nós te oramos e te agradecemos. Nós te bendizemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.